Bom dia a todos. Pode falar, André. Entonces me voy a pedir que perdóname por mi español y todavía puedo hablar un poco de español, inglés y portugués para que tengamos una comunicación más perfecta. Vamos misturando. André e Nico, a forma que vocês se sentirem mais cômodos. Aqui é... tudo bem. Tá ótimo. Ok. Na casa, então vamos que vamos, e qualquer coisa depois a gente vai traduzir um pouquinho da conversa para eles, que depois vai ser grande parte. Perfeito. Bom, é um prazer para a gente estar aqui hoje. A gente vai falar um pouquinho de como a lavanderia e a sustentabilidade tem a contribuir com a inovação desse universo do jeans e do denim, né? Eu vim aqui representando a Denim City, São Paulo, e a gente quis trazer o André, que é um super especialista na área, para poder contribuir com essas informações tão relevantes no mundo da sustentabilidade. Não sei se você quer se apresentar, André, você quer falar alguma coisa, ou vamos direto ao ponto? Eu sou André Duarte, e já no ramo do beneficiamento têxtil há 32 anos, atuei em várias frentes, sendo frentes diretamente para marcas privadas, para varejo de largo porte, e também na parte da indústria química, e hoje tentando aí viabilizar e criar uma comunicação mais estreita das últimas tecnologias com a indústria têxtil. Super um casamento com a Denim City, né, que a gente fala de educação e tentar construir um universo mais sustentável para a gente. Então, tudo que o André busca na carreira dele é o que combina com o que a gente quer aqui também. Então, por isso que essa parceria dá tão certo. Acho que a gente pode tentar conversar um pouco nesse pouco tempo que a gente tem. Como que a lavanderia industrial, no seu ver, André, inova para reduzir o impacto ambiental hoje em dia? E se há alguma tecnologia ou algum processo muito inovador, algo que, nos seus olhos, chame a atenção nesse universo? Mieko, o que acontece é um grande ruído e uma confusão que se faz, até mesmo em detrimento do desconhecimento que algumas pessoas têm do processo fabril. Uma pergunta que sempre me fazem é se a gente já consegue criar um bom produto denim sem química. E eu costumo brincar que nesta galáxia seria impossível criarmos qualquer coisa sem que haja produto químico. Não há como. O que nós precisamos é de que haja uma responsabilidade muito grande nesse processo por toda a cadeia produtiva. E eu costumo dizer que há uma palavra muito utilizada hoje em dia, que é a sustentabilidade, mas existe uma outra bem mais forte que está por detrás da sustentabilidade, que é a rastreabilidade. Toda a cadeia precisa estar envolvida na seriedade que é compor e criar os seus insumos propriamente ditos. Não é? Porque, por exemplo, se eu tenho uma cadeia química que se preocupa com a biodegradabilidade do seu produto, eu já consigo ter um processo final de retorno da água muito melhor. Hoje, nós nos valemos de algumas tecnologias, eu vou falar de duas particularmente, que é o laser e o ozônio, que vão nos possibilitar inúmeros processos que antes faríamos manualmente ou quimicamente e que hoje não requer nada a não ser luz e gás. O grande problema que existe hoje é exatamente os profissionais entenderem as possibilidades dessas tecnologias nas suas amplitudes. Por exemplo, um laser consegue hoje produzir e reproduzir desenhos que manualmente seriam impossíveis. Então, quando eu começo a perceber toda a capacidade do equipamento e o quanto que ele tem de versatilidade, eu tenho duas circunstâncias bastante interessantes. A primeira que é uma criatividade infinita,
que manualmente nós tínhamos dificuldade. A segunda é um controle absoluto desse processo, não é? E, por que não dizer, sempre há uma via que precisa ser lembrada também como sustentabilidade, que é a saúde financeira de qualquer operação. Quando eu tenho equipamentos, processos e procedimentos que vão incorrer em menos erros, em menos reprocessos e menos perdas, eu naturalmente estou mais inserido num contexto de sustentabilidade geral. A outra circunstância é o quanto que essas tecnologias novas... Opa, desculpa. Desculpe, falhou para mim. Para uma empresa ser sustentável, ela precisa existir, ela precisa conseguir se manter economicamente. Então, já é uma coisa importante para se ter nesse momento. Exatamente, a sustentabilidade ela tem vários tentáculos, não é? E um dos tentáculos é criar uma sustentabilidade no meio em que ela está inserida. E isso requer um entendimento muito grande de processos e procedimentos. Hoje, várias empresas pelo mundo vêm investindo e entendendo que esse é o norte que não há como fugir dele. Até porque o consumo de químicos, mesmo que muito mais inteligentes, e de água, ele fica quase irrisório. Eu costumo dizer que essas duas questões de química e de água são bem menores do que outras frentes que nós vamos descobrindo ao longo do setor têxtil e das condições fabris. Há questões que hoje nós precisamos entender melhor. E uma delas é o pós-indústria. Não é? O pós-indústria é a vida, eu diria que é o tempo de vida do próprio produto. Ou seja, ok que a indústria, no seu momento menor de peça, porque na longevidade da peça, o momento fabril é o menor, ela teve toda a responsabilidade necessária. Mas o usuário final, ele está tendo esse cuidado, né, de causar ou não impacto com essa mesma peça? É um desafio social e não apenas industrial. Já teve até uma pesquisa de pegada hídrica, que não me recordo de onde foi, que uma boa parte da água utilizada na produção, na vida, né, do jeans, está na casa do consumidor. Então, essa parte educacional mesmo, né? Educacional e cultural, que de cuidado com as peças, é algo que todo mundo é um pouco responsável, o produtor e o consumidor, mas o consumidor às vezes não tem essa informação limpa, né, correta. Na questão hídrica, eu até diria, Mieko, que ela é muito maior com o consumidor, porque nós já estamos aptos a lavar, ou melhor, a beneficiar as peças sem uma gota d'água. A nossa questão da água é muito mais por uma característica do artigo ter essa beleza de envelhecer ao longo do tempo e suas marcas, né, que a gente chama de eye prints, através do meio aquoso. Porém, nós da indústria já temos condições de desenvolver produtos com o mínimo de água. Eu vou falar só um número. Há 20 anos atrás, gastava-se em torno de, no beneficiamento têxtil apenas, só no final da peça pronta, 42 litros de água, em média, por uma calça jeans. Hoje, nós estamos aptos a lavar com 300 ml em uma água que retorna 9 vezes. Ou seja, é incomparável. Sim, né? Então, essa questão é fácil. Que aconteceu muito rápido, né? São ações que foram rápidas em questão de tecnologia e desenvolvimento, que mostram o quanto que a indústria está olhando para esse lado ambiental para tentar trazer inovações cada vez mais. Sim. Eu vou já emendar na próxima coisa que eu queria discutir com você. Se você tem algum exemplo que você pode compartilhar de algum caso de sucesso, algum projeto especial que destaca alguma abordagem sustentável e inovadora, ou sustentável ou inovadora. Nós tivemos a oportunidade de 2019, mais necessariamente 2018 e 2019 no mercado, de um projeto chamado Smart. O projeto contemplava o mesmo impacto visual estético da peça,
sem que... Porque existe uma lenda, Mieko, que precisa cair por terra, de que tecnologicamente nós não conseguimos a beleza de uma peça artesanalmente feita. Eu questiono e até aceito desafios, porque o que acontece é que nós precisamos entender o tipo de tecido que eu estou trabalhando, né, a que público se destina, e algo que nós criamos, era o projeto Smart, era um projeto que contemplava três pilares. O mínimo de consumo de água e insumos, o máximo de reprodutibilidade das peças criadas pela equipe de design e estilo, e terceiro, margens melhores de lucro. Ou seja, é um tripé extremamente interessante e, mais do que nunca, sustentável, porém, a gente foi um pouco mais além. O projeto teve muito sucesso, nós conseguimos que essas peças não fossem diferenciadas e identificadas como algo à parte de todas as peças modais que estavam nas mais de 300 lojas que nós participamos com esse projeto. Porém, há algo mais interessante. Esse projeto culminou em uma rastreabilidade maior de toda a cadeia envolvida. Chegamos até a incluir os cotonifícios, as empresas de metais e as empresas de embalagem, para que todos começassem a se cobrar e cobrar dos seus fornecedores uma rastreabilidade maior desse produto. E algo muito interessante, o mercado não teve informação de todo esse movimento nos bastidores. Era algo que fazia parte do DNA do projeto e dos seus participantes. Então, em verdade, o que a gente conseguiu provar, Mia, é que nós conseguimos, sim, com esse novo drive de um produto muito mais inteligente e sustentável, sem impacto modal. Porque o grande medo do mercado e das pessoas de criação é que, com esse viés um pouco mais tecnológico e sustentável, nos prive a criação. É o inverso. O laser é um grande exemplo de como essa questão tecnológica e sustentável abre um monte de caminhos para a criatividade, né? Hoje, qualquer desenho você pode fazer no laser com uma qualidade incrível, quanto que na manualidade é algo que tem as suas limitações, né? Da pessoa ali fazendo e nunca vai sair igual, tal, nem sempre vai sair tão bonita uma quanto a outra, e fora que essa questão de fotos, desenhos, não existiria nesse mundo manual, né? É verdade. São coisas que, o que você falou, são essas pessoas têm, tanto dos químicos que você falou lá na frente, que as pessoas têm essa impressão de que químico é coisa ruim, e não necessariamente, e a questão... Porque a minha conexão está um pouco ruim. É o meu que travou, né, talvez? Estão ouvindo? Sim, estou te ouvindo, não sei se estão ouvindo, gente. Essa questão da crença, né, tanto do químico ser algo ruim, que não é, o químico... Não. Pode ajudar a usar menos água, a usar menos energia, então o químico pode ser algo extremamente benéfico, e a parte visual, que também pode ser até melhor do que uma manualidade. Sim. Na verdade, a outra circunstância que o laser nos favorece é das texturas que nós conseguimos. E agora sim ele caiu. André caiu. Ele deve voltar. Enquanto isso, Mieko, voy a explicar unas cositas acá que me parece importante, así damos el tiempo para que vuelva. A la gente que está en el chat, hagan las preguntas necesarias que quieran hacer directamente para André ou para Mieko. E me encantou quando vocês falaram sobre a água, sobre a parte de huella hídrica, pegada hídrica. Quem fez foi a Vicunha na época, junto com a moda, ecomoda, não me lembro direito, mas quem foram as indústrias que fizeram. Aí o André está voltando. Aí voltou. Oi, André. Oi, me ouvem? Agora sim, perfeito. Não, era só porque a gente estava aqui falando sobre a parte da pegada hídrica, porque eu acho que é super importante, quando a gente fala sobre isso, que o consumidor
inconsciente ou sem muito conhecimento profundo, ele acaba culpando todo o resto da indústria. Ele tá certo, porque a gente contaminou um montão durante um montão de tempo. Tá certíssimo. Sim. Mas eu também acho que todo mundo já tem a minha culpa de eu vou corrigir a minha parte do processo, mas é muito importante, porque todo mundo melhorou e aperfeiçoou os processos e o consumidor continua achando que a culpa ainda é nossa. Então, existe uma problemática que eu acho que a gente tem que fazer como partes desse processo pré-produtivo chegar no final da cadeia. A gente tem que chegar no final da cadeia, a gente tem que falar com essas pessoas, a gente tem que comunicar eles de uma forma diferente. Então, isso eu vou traduzir para eles enquanto a gente dá um tempinho para o André voltar, porque o André aparece aqui para a gente numa câmera, mas eu acho que ele está duplicado o link dele. Tá picando. A minha conexão está um pouco ruim também, porque toda hora atrasa um pouco. Mas ele tá... André, você está com 2 links, sai de um e fica só no outro. Enquanto isso, eu vou traduzir para eles. Então, estávamos acá hablando de cuán importante es cuando nosotros tenemos que entender que como parte del proceso ensuciamos un montón, contaminamos un montón, pero también estamos trayendo un montón de soluciones. Mismo Mieco dijo, eso, la tecnología en la lavandería actualizó súper rápido. Es verdad. O sea, si miramos hace 10 años, no estaríamos hablando de cuán menos agua nosotros usamos hoy en el proceso. Entonces, todas las partes del proceso, los steps, estuvieron trabajando, mejorando, haciéndose parte de la culpabilidad y mejorando, perfeccionando sus steps. Ahora, cabe a nosotros, que también somos consumidores, aparte de ser diseñadores, trabajadores, profesionales de la industria, también somos consumidores, entender que el jean, principalmente, antiguamente era un pantalón que vos usabas durante todos los 5, 7, 1 año, y después lo lavabas, marcabas. O sea, esa es la única prenda que uno compra con el beneficiamiento de una prenda usada. Usemos eso a nuestro favor, expliquemos a nuestros consumidores, a nuestros clientes, a nuestros usuarios por qué, cómo fue hecho, qué manualidad tienen, cuál es la artesanía que eso lleva, cuál es la tecnología que conlleva ese producto, porque si no, vamos a estar siempre culpando los no culpables más. La parte de la industria lo están haciendo y bastante bien, les digo. Ahora, cabe a nosotros, 1, comunicar a nuestros clientes y 2, como parte del cliente, saber cómo tener que usar. Así que, nada, les dejo ahí esos otros 3 minutitos y vuelvo para despedirme de ustedes. Eu acho que resume um pouco o que o André falou, né? Que criaram um monte de soluções que envolveram toda a cadeia, não só a parte de lavanderia, mas que, no fundo, às vezes não chega realmente no cliente final e ele fica com aquela ainda imagem que foi divulgada amplamente há um tempo atrás de que o jeans era o demônio da moda ambientalmente. E hoje a gente sabe que não é exatamente assim, né? Tá de volta, André? Agora melhorou. Tô aqui, tô te ouvindo. A conexão caiu. Não, a minha também tá meio ruim aqui, mas tá tudo... Voltamos. Bom, acho que para a gente terminar nossa conversa, você quer destacar quais são os desafios mais comuns que as lavanderias industriais, o setor de beneficiamento como um todo enfrentam quando busca ser mais sustentável e inovadora nesse setor de jeans? Sem dúvida, não há como pensar local. Precisamos pensar global, não é? E cada dia mais nós percebemos que já não há mais o meu bairro, não é? Hoje nós lidamos com players do planeta todo e essas regiões elas mudam e se transformam com muita velocidade, não é? Se nós voltarmos um pouco no tempo, nós mesmos no Brasil éramos grandes produtores, na Itália, grandes produtores. O próprio Estados Unidos, já no século passado, foi o maior produtor de denim, e hoje nós temos países figurando e participando com uma importância de volumes muito expressiva. O que eu vejo bastante pesado nesse aspecto são os incentivos para este investimento local em tecnologia, não é? Porque a tecnologia, em alguns países, ela é refém de algumas circunstâncias de valores, de incentivos fiscais de entrada de tecnologias importadas e estrangeiras.
Isso tudo é um grande agravante para essas frentes. Porém, eu sou muito otimista em entender que o mercado consumidor está cada dia mais exigente acerca dessas práticas e o próprio consumidor exige isso das marcas que os atende. Mas a cadeia produtiva está toda muito focada nisso. Eu sou testemunha ocular, através do tempo, de que tanto na parte química quanto na parte tecnológica, os avanços são muito grandes. A gente tem conseguido trazer para a indústria têxtil tecnologias robóticas, por exemplo, como utilizadas na área automobilística, nós já temos para disponibilizar para a indústria têxtil. E algo que precisa ser lembrado, Mia, também na visão de sustentabilidade, uma frase que eu escuto com muita frequência: André, a tecnologia rouba empregos. Não, a tecnologia não rouba empregos, pelo contrário, ela dignifica as pessoas que participam dessa cadeia produtiva, né? Porque começa-se a criar novas frentes que vão trabalhar com menos insalubridade. Então, o que acontece, na verdade, com a tecnologia, e eu quero até citar aqui a tecnologia 4.0, é a conectividade entre produção e usuário final, sem que haja qualquer tipo de dano durante o processo aos seres que fazem parte dessa produtividade. Então, a tecnologia ela é muito bem-vinda. Se nós nos valermos de outras indústrias que já são tecnológicas há mais tempo, a automobilística, por exemplo, nós tivemos um incremento de mais empregabilidade. Né? Hoje nós temos muito mais empregos do que havia na época de processos produtivos como o Fordismo, que eram totalmente manuais. Então, que seja bem-vinda a tecnologia, que isso possa ser favorecido através de benefícios governamentais, ajudando que toda a cadeia fique mais azul, não apenas verde, mas azul, que é o selo máximo de sustentabilidade. Muito obrigada a ambos, porque, na verdade, eu acho que disso trata o Tripping Blue, que seja uma conversa informal entre gente que é curiosa na indústria, que a gente gosta de perguntar, que a gente quer saber a resposta. Se não sabe a resposta, ter parceiros e alianças para poder buscar essa resposta junto. Porque a gente sabe que, sendo uma empresa, uma marca, uma textil, a gente não pode fazer tudo sozinho. A gente depende do outro. Não tem jeito. Principalmente num setor onde é muita mão tocando no negócio para dar certo. Então, a gente tem que mesmo fazer com que todas essas mãos encontrem forças, alianças, colaborações, né? Assim que eu super agradeço. Vou traduzir para eles e já venho para vocês para poder me despedir. Estamos acá hablando de cuán importante es cuando entendemos el sentido de la colaboración. El mundo es mucho más colaborativo ahora. Tenemos que entender que no somos capaces de hacer todo, de resolver todo el tiempo, ¿no? O sea, hay la parte de lavandería que está para beneficiar, hay la parte de textil que está para ayudarnos, recomendarnos, entender cuál es el tejido que lleva a ese beneficiamiento. Porque muchas veces hacemos el trabajo al revés. Quiero ese producto y elijo el tejido que me gusta, el lavado que me gusta, que no tiene nada que ver con el producto final. No, quiero este producto, ¿cómo hago? ¿Cuáles son los ingredientes que voy a elegir? ¿Quiénes son mis parceros y mis alianzas que voy a traer en ese juego conmigo? Y más que nunca queda clarísimo que somos ese Tetris. O sea, somos piezas que encajamos y que hay que hacer con que funcione. Y llega un momento que se encaja medio mal, que la entrega es medio mala, que la muestra no está igual a la producción, pero que tenemos que entender que son momentos y trabajamos con aspectos muy artesanales todavía. No digo en la lavandería que está muy tech, pero tenemos la parte de costura, tenemos la parte de entrega, de control de calidad, de diseño, de ficha técnica, falta información, falta que el diseñador sepa cuál es el tejido que lleva este lavado. Entonces, acostumbrémonos a profundizar nuestros conocimientos, a preguntar para tener respuestas, porque es la única forma. Y en Denim Sit San Pablo, ustedes tienen cursos, tienen, todas las compañías están ahí adentro en sus showrooms, pueden hacer visitas, y nosotros ya estamos empezando a charlar sobre cómo podemos llevar
en la Latinoamérica a Brasil, a entender cómo funciona DENICIT Brasil y traer un poquitito de español a esse lugar tão brasileiro. ¿Sí? Bueno, muito obrigada, André. Obrigada, Nico. Obrigada pela chance de ter vocês novamente. Venham visitar a gente aqui na DENICIT. Estamos de portas abertas para vocês. Óbvio que sim. Aí vocês têm o mail e o sitio para que puedan ver e está Raíssa en el chat que pueden contestar cualquier pregunta. Así que un beso enorme. Gracias por la participación. Chao. Besos, gracias a todos. Chao.